Que nós estamos no elevador? Muito bem, muito bem. Olá, boa noite a todos. Agora, 8 horas e 2 minutos aqui no nossa capital paulista. Estamos aqui todos diretamente de São Paulo, produzindo mais uma live aqui na nossa rádio comunitária Cantareira. E essa live é realizada por mim, Alberto dos Anjos, em parceria com o programa Super Bate-Papo, que é um programa novo que começou recentemente aqui na nossa emissora, na Rádio Comunitária Cantareira. Antes de eu continuar aqui, vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo? Ah, Sim. Beleza. É que minha tela aqui travou, eu pensei que tinha travado a live, mas vamos lá, continuando aqui. Então, essa live será realizada aqui em conjunto com o pessoal do programa Super Bate-Papo, que é apresentado todas as quartas-feiras às 8 da noite, com reprise às 8 da manhã de sexta-feira. O programa é apresentado por Douglas, que é homem de marketing formado em gestão de políticas públicas, BD, que é professor de história há 36 anos, formado pela PUC, Luizão, advogado especializado em previdência social, divórcio e falência. Então, eu vou passar para o Douglas, que aí ele vai conduzir e apresentar claramente aqui o nosso entrevistado, o vereador Toninho Vespoli. Pode falar, Douglas. Boa noite. Boa noite, Alberto. Obrigado aí pelo homem de marketing. Eu não pensei que eu... Mas é o seguinte, nós estamos aqui, então. Nós estamos com o vereador Toninho Vespoli, vereador do PSOL, acho que é segundo mandato, não é, vereadora? Ou não? Eu estou enganado. Sim. Bom, o microfone está aberto para as suas considerações, apresentações, mas aí já pode emendar, falar um pouco da sua trajetória e também do que é a prioridade do seu mandato. Obrigado pela visita, vereador. Então, bom, boa noite a todos e a todas, né, todos os ouvintes e ouvintes aqui da Rádio Comunitária Cantareira, a esse pessoal aqui maravilhoso que a gente vai bater um papo legal, né? Bom, eu sou professor de matemática da Rede Municipal de São Paulo, né? Eu dei aula também já no estado como categoria O, também dei aula na rede da Prefeitura de São Bernardo do Campo, porque eu moro aqui na divisa aqui com o ABC. Bom, minha trajetória, eu sempre, desde a juventude, desde a época da faculdade, participava dos movimentos sociais e políticos da época, né? Logo depois da ditadura, aquela efervescência toda. Tenho uma formação na Igreja Católica Progressista, né? Muito ligado a esse pessoal do Frei Beto, do Valdemar Rossi, falecido Valdemar Rossi, grande sindicalista, né? Que ele estava no MONSP, né, na oposição sindical dos metalúrgicos aqui de São Paulo. E eu venho muito forte das periferias, né? Então a gente tem sempre na periferia, todas as periferias muito parecidas, né? Falta tudo. Então a gente brigava pela escola de segundo grau que não tinha na região, no bairro. Eu mesmo tive de me formar o meu segundo grau em Santo André, porque não tinha aqui nessa região de São Paulo, nessa parte de São Paulo, só lá na Vila Alpina, que é longe, né, uns 10, 12 quilômetros daqui, 10 quilômetros. E brigar por asfalto, por creche, pelas condições básicas, né, que faltam nas periferias, né? Então a gente vem muito recente, fala do movimento popular, né? Movimento popular que fica brigando pelas políticas públicas. Essa é um pouco a trajetória, né? Passei pelo PT, né, desde a universidade eu me filiei no PT, em 2004, 2005 eu saio do PT e ingresso no PSOL. Douglas? Quem vai fazer a pergunta agora? Deixa eu falar. Então tá bom, o vereador Toninho, eu sou o Luizão, eu moro aqui em Fort Lauderdale, na Flórida, e uma coisa que a gente tem hoje, uma coisa atual, são 11 milhões de pessoas contaminadas no mundo, meio milhão de mortos,
no Brasil são mais de 60 mil, a gente está com um número muito grande de pessoas mortas na pandemia. O que eu notei aqui fora do Brasil é que enquanto vocês ainda estão na primeira fase, a Ásia, por exemplo, que teve um grande sucesso em controlar a pandemia, hoje está sofrendo com a segunda fase, porque durante a primeira fase eles ignoraram os imigrantes ilegais da Tailândia, da Coreia, que moravam dentro de containers, 11 pessoas, tipo favela mesmo. E agora, quando eles estão voltando de novo, deixando as pessoas saírem, eles estão sendo contaminados por essas pessoas que foram ignoradas pelo sistema. Aí, na capital de São Paulo, pelo que eu vi nos estudos, os dois grandes fatores que pode causar a pandemia, pode causar para pegar a corona, são os fatores ser negro ou morar na favela. E eu gostaria de perguntar do senhor vereador, como o senhor vê o futuro da trajetória da pandemia no Brasil, o que vão fazer, qual será essa evolução, e principalmente na cidade de São Paulo? Luísa, eu vejo com muita preocupação. A gente tem falado isso lá na Câmara Municipal, na tribuna, o tempo todo, né? Por quê? Porque os países, igual você falou, que se deram bem, pelo menos aí na primeira onda, alguns países investiram em algumas questões, né? Primeiro, a testagem em massa, isolamento dos casos contaminados. O Brasil é um dos países que menos fez testagem. Ou seja, né, esse número aqui que está no Brasil, que é oficial, isso aqui é uma subnotificação incrível, né? Eu mesmo, logo no começo, eu tive alguns sintomas, eu fui ao hospital e não fizeram teste em mim, porque só estavam fazendo teste naquelas pessoas que praticamente já estava mais que declarado que era para poder internar ela. Então, a falta de testagem é um problema. E é um problema não para a população e até para aqueles que estão na linha de frente contra o Covid-19. Se você também pegar os dados, você vai ver que no Brasil, por exemplo, os servidores, né, os profissionais de saúde estão em uma quantidade, um número, né, percentual muito elevado de contaminação, porque não fizeram testagem, né, estão fazendo agora nos profissionais que estão na linha de frente do Covid-19, e eles não tinham equipamento de proteção adequado. Né? Ainda tem vários setores ainda que não têm o equipamento de proteção adequado. Então, por isso que eu vejo com muita preocupação. E o debate que nós fazíamos era o seguinte, né? Os países inteligentes, inclusive, para conseguir retomar a economia, né, eles fizeram um isolamento mais drástico, um isolamento mais forte, né, para você conseguir impedir que a pandemia se expandisse forte. Pega o caso da Argentina, por exemplo, né? O contágio lá está pouco, então imagina um grande empresariado, né, um grande investidor. Você acha que ele vai investir em um país onde a pandemia está se arrastando, ou ele vai investir em um lugar onde a pandemia está mais controlada e que o retorno, né, do capital que ele investiu pode retornar mais rápido? Então, não é só salvar vidas. É claro que a gente tem falado que o isolamento é importante, já que não tem nem remédio nem vacina para salvar vidas. Mas até quem economicamente coloca o dinheiro acima da vida, que eu não concordo, até a tática desse pessoal é burro. Porque não adianta falar que vai abrir economia agora, que as pessoas, uma parte, vão ter medo de sair para a rua para fazer compras, vai fazer o possível para não comprar. Né? Então, e aí o grande empresário também não vai fazer investimento em um país que não vai ter retorno logo. Então, a economia vai ficar patinando enquanto você não controlar a pandemia. Né? Então, e quanto um detalhe que você falou que é interessantíssimo, né? Que a gente vem falando também, e a gente tem até um slogan no nosso gabinete que a gente fez campanha, o lockdown tranca a rua, mas abre os cofres, porque você não tem condição de fazer as pessoas fazerem isolamento. O isolamento virou um privilégio, no nosso ponto de vista é um direito. É um direito, todos têm o direito a ressalvar a sua vida, a guardar a sua vida. Mas nas periferias, o pessoal, né, você vai para a periferia, a grande maioria trabalha na informalidade.
não tem nem o que comer na semana que vem. Então, assim, como que você também fala para as pessoas ficarem em casa, se na periferia a pessoa não tem as condições objetivas? Então, o que a gente tem reclamado muito na Câmara, né, na tribuna, é que o governo municipal, estadual e federal, eles têm que dar as condições objetivas para as pessoas fazerem isolamento. Então, por isso que hoje, como os negros estão nos estratos sociais mais abaixo da pirâmide, que se está concentrado nas periferias, então na hora que... E aí assim, é moradia precária. E moradia precária significa moradias pequenas, com muita gente morando, e moradias muito mais amontoadas uma perto da outra. Então, assim, e as pessoas sendo obrigadas a sair para trabalhar. Então, é claro que a periferia ia se alastrar mais, e é claro que acaba atingindo mais os negros e negras que estão nesses bairros, concentrados mais nesses bairros. E aí eu sempre faço um debate quando participo dessas questões, né? Às vezes as pessoas falam, Toninho, mas você está exagerando. Não estou exagerando, eu acho isso mesmo. Cada um tem a sua opinião, eu tenho a minha. Enquanto os bairros dos bacanas, da classe média alta branca, que começou o contágio, porque eles pegaram viajando para a Europa, aí tinha lockdown e aí tinha toda uma preocupação. Lockdown não, essa meia boca de isolamento social. Mas depois que se alastra para os bairros pobres, para as periferias, e que nos bairros de classe média diminui o contágio, aí que se abre a economia, colocando claramente que o povo pobre, e principalmente o povo negro na sociedade, é descartável. É isso que o governo está falando para quem está entendendo as coisas. Às vezes as pessoas estão no seu ritmo no dia a dia, não está entendendo, não está lendo, não está estudando, não vendo o que está acontecendo. Mas, minimamente, quem está acompanhando todo o processo, né, consegue enxergar muito bem que, enquanto estava nos bairros dos bacanas, né, aí tinha uma preocupação maior. Depois que passou dos bairros dos bacanas e foi para a periferia, aí se abriu, porque aí o mercado é mais importante do que a vida dos pobres. Para mim, isso é muito evidente, né? Com certeza. Antes do Benê fazer a próxima pergunta, quem quiser fazer pergunta pode colocar no nosso chat aqui, que o vereador está disposto a responder as perguntas que aqui surgirem, tá bom? E você pode compartilhar também nos seus grupos de WhatsApp, grupos do Facebook, para que mais pessoas possam acompanhar também a nossa live. Benê, pode perguntar. Bom, vereador, eu fico muito feliz de ouvir a análise que o senhor fez, porque bate com aquilo que nós já tínhamos comentado, né? Ou seja, havia uma preocupação com a epidemia, com a pandemia, enquanto estava atingindo os bairros nobres, enquanto estava atingindo a classe média branca, né? Quando chega em Guaianá, na Brasilândia, não tem problema nenhum, porque aí, só para lembrar da música, né? A carne negra é a mais barata do mercado, né? Então, o que eu queria saber é o seguinte: o que o seu mandato, o que a bancada dos vereadores realmente progressistas na Câmara hoje está tentando fazer para diminuir esse sofrimento da população pobre? Porque não sejamos ingênuos. Nós sabemos que o governo do estado de São Paulo e a prefeitura de São Paulo estão um pouco se lixando. Na verdade, eles estão com essa história de a flexibilização do isolamento. Na verdade, a ideia é uma pressão da Associação Comercial de São Paulo, e eles estão um pouco se lixando para a população pobre, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Então, eu sempre também falo, e não é desse mandato, eu estou no segundo mandato, eu falo isso já desde o primeiro mandato, que infelizmente as casas legislativas, e a Câmara Municipal não é exceção, né? Eles acabam sendo um puxadinho do Executivo, né? O Executivo manda e desmanda nas câmaras legislativas, né? Como faz isso, né? Comprando partido, comprando como? Dando cargo, secretaria, né? Pode ver, às vezes. Você tem um candidato que tem uma coligação em cima dele, um outro candidato que tem uma coligação com ele, e um outro candidato que ele sai coligado com vários partidos. Bastou um candidato ganhar, o outro partido que estava na outra coligação rapidamente migra para a base de apoio do candidato que não tem nada a ver com o seu programa apresentado para a sociedade. Como que eles fazem isso? Dando cargo, uma secretaria, cargos dentro do governo e uma série de questões, né? Porque eles falam que tem que ter a governabilidade
para que se consiga passar os projetos do prefeito na Câmara Municipal. Engraçado que a Luísa Erundina não fez nada dessas trocas que é dando que se recebe e conseguiu passar quase todos os projetos dela, né? Porque eu acho que com debate, com seriedade na sociedade, a sociedade, quando vê que um projeto é bom, ele vai lá, a sociedade pressiona a Câmara Municipal para que se passe o projeto. Então, essa relação que é dano que se recebe, que é uma prática também, infelizmente, meio que comum na política brasileira, traz dificuldades para a Câmara Municipal. Então, eu estou falando assim, que eu sempre sou muito crítico, inclusive, à instituição que eu sou um membro, né, que é a Câmara Municipal. Mas nisso eu tenho que dar minha mão à palmatória, que eu acho que a Câmara Municipal, se você for olhar, por exemplo, em comparação com a Assembleia Legislativa, com outras câmaras, e mesmo com outras Assembleias Legislativas de outro estado, eu acho que a Câmara Municipal tem tentado dar respostas. Então, eu acho que a Câmara Municipal, por exemplo, foi uma das primeiras a implementar já um programa, um app, que a Câmara Municipal não parasse e que a gente continuasse trabalhando, né? A gente votou na Câmara Municipal a redução de 30% da verba do salário dos vereadores, mas mais que isso, 30% das verbas de todos os gabinetes, né? Nós também, fora isso, conseguiu, eu acho que economizar, até porque não está usando tanto material de limpeza, por exemplo, então você consegue fazer cortes em contratos que a Câmara tem com várias empresas. A gente passou, se eu não me engano, 70 milhões da Câmara Municipal, fora essa da verba dos gabinetes e do salário dos vereadores, para a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Assistência Social. E a gente também dialogou com o Tribunal de Contas do município e conseguimos aprovar que o Tribunal de Contas do município também passasse 10 milhões. Né? Mas fora isso, eu acho que aprovou uma coisa que eu acho que é das mais importantes, até por conta do desemprego que está em massa na nossa sociedade e que tem uma informalidade muito grande. E junto com isso, né, a perca de direitos que os trabalhadores vêm sofrendo, desde o governo, mais acentuado no governo Temer para cá, né, o governo Temer e o governo Bolsonaro, a gente conseguiu fazer que a prefeitura tivesse condições de manter os contratos que a prefeitura tem com várias empresas e continuar pagando esses contratos para que não houvesse demissão em massa, principalmente dessas empresas que são terceirizadas, que são os trabalhadores mais fragilizados. Desde que a prefeitura continua pagando, desde que a empresa se comprometa a não mandar embora o funcionário. Então, isso para mim foi uma das maiores conquistas, porque o governo estava resistente e eu acho que foi várias bancadas, né, de partidos diferentes, falando que não poderia ter um desemprego em massa, quer dizer, já estamos com desemprego, mas aumentar esse desemprego mais ainda em massa e garantir, porque o nosso entendimento é que o isolamento é um direito. Então, nós quando se posicionamos nessa bancada, porque o questionamento era, mas vai se pagar esses trabalhadores, mesmo eles não trabalhando? Aí, nosso posicionamento, sim, porque o isolamento é um direito e as pessoas têm que ter a renda para ficar em casa. A gente conseguiu, por exemplo, até por conta que várias denúncias de servidores públicos que não estavam conseguindo EPI, a gente conseguiu aprovar uma mesma lei, né, que seja distribuído os EPIs para todos os servidores gratuitamente. A gente conseguiu fazer que tem uma lei que já permite o prefeito alugar hotéis e colocar todos os servidores e também pessoas em situação de rua, servidores que estão na linha de combate de frente do coronavírus, eles podem alugar o hotel e estar colocando esses servidores, porque a maior preocupação dos servidores públicos por exemplo, um enfermeiro da área da saúde, ele está com medo de se contaminar, mas ele ir para casa e contaminar todos os seus familiares. Então, eu acho que a gente conseguiu, por exemplo, também votar projeto de lei que a cultura, por exemplo, né, que é um problema gravíssimo, porque todos os projetos culturais que a prefeitura acaba fazendo edital ou alguma outra forma, né, de contrato
o pagamento, né, a contrapartida que o artista ou as empresas da artista têm que fazer é espetáculo. Só que a prefeitura estava quase tudo parado porque não está tendo espetáculo. Então a gente conseguiu aprovar que os espetáculos poderiam ser de forma virtuais, né? Até para os artistas também continuarem tendo de alguma forma renda, porque os artistas foram os primeiros a parar na sociedade, até porque, não só por conta da pandemia, mas por conta de cortes de verbas federais, verbas municipais, né? O Dória, quando ele entrou no primeiro ano, congelou 70% praticamente da verba da cultura, né? Então, assim, já havia um corte meio que natural dos governos, tanto municipal como estadual. O Dória também, quando entrou, né, no estado, ele quis, inclusive, fechar o Museu Africano e vários outros museus aqui na cidade de São Paulo, né? Quer dizer, na cidade, não no estado, mas que eles eram aqui na cidade de São Paulo, a maioria. Então, assim, a cultura já estava sofrendo cortes nos orçamentos em várias esferas, né? E aí vem a pandemia, piora toda a situação. Então, o pessoal da cultura foram os primeiros a pararem. E como que eles vão fazer show se todos os lugares estão fechados, né? Casas culturais, mas também os barzinhos onde um músico pode se apresentar. Então, eu acho que é das áreas mais penalizadas, né? Então, a gente conseguiu também, fora isso, só para terminar, fazer que a Secretaria, né, a Secretaria de Cultura pudesse fazer política pública de ajuda de custo para os artistas, como que se diz? Para dar uma ajuda de custo mesmo para os artistas. Agora, sim, se você me perguntar assim, vereador, a maioria dessas coisas chegou a acontecer, eu te falo que não. Eu acho que a Câmara Municipal fez a parte dela. Agora, o Executivo, né, não fez a parte dele. Essa porque a gente, como vereador, a gente acaba fiscalizando a cidade. E aí a gente vai conversar com o pessoal da cultura, a gente vê que a lei está lá, mas não foi efetivado. A gente continua visitando, por exemplo, UBSs, escolas e unidades de assistência social. Você vai ver que ainda nem sempre, apesar da lei que a gente garantiu na lei, que tem mais quase 2 meses, ou mais do que 2 meses, eu não lembro a data direito, mas que você vai lá na unidade e você vê que a pessoa às vezes não está com equipamento de proteção individual. Então, acho que a Câmara, de certa maneira, que eu sou muito crítico à Câmara também, mas eu acho que até que ela fez a parte dela em vários aspectos, poderiam ainda ter avançado mais, mas eu acho que o Executivo está devendo muito mais, no meu ponto de vista. Nessa linha aí, vereador, fica aqui aproveito aqui para colocar uma pergunta do Tião, da Brasilândia. Ele é do movimento Saúde na Brasilândia Pede Socorro, e ele faz eu diria até que seria uma sugestão, vamos dizer assim, porque ele diz o seguinte: é difícil, como você mesmo falou, na periferia, a situação das casas são precárias, é difícil o isolamento. E uma das coisas também que eles têm dificuldade são conseguir equipamentos para poder se proteger. O Tião fala, por que não põe nas UBS, não faz distribuição de máscara, como se faz de camisinha, por exemplo? Entendeu? E pode ser até outras coisas. Quer dizer, a UBS não tá sendo utilizada com toda a força que poderia, né? Ou não, né? Não, boa sugestão. Eu vou levar lá para os vereadores. Então, mas na minha região aqui, o que está acontecendo? Várias entidades se juntaram e contrataram aqui 200 costureiras, né? E aqui está sendo distribuído massivamente as máscaras. Só que está sendo distribuído por lideranças do bairro, e não, por exemplo, nas UBS, que atingiriam muito mais gente, muito mais pessoas. Então, boa sugestão, inclusive, eu vou levar essa sugestão para a Câmara, inclusive para a discussão aqui das entidades que estão fazendo entrega aqui também na região. Agradecer o Tião aí Legal. Pela ideia. O Pedro Paulo, que foi diretor do CEL, o educador, ele pergunta o seguinte, o CEL do Jaçanã, ele pergunta o seguinte:
não seria uma ideia, não seria algo bom para a população da periferia se o CEL tivesse uma unidade de saúde? Porque o CEL ele tem um trabalho que é importante, que aliás esse governo está tentando desmontar. Não seria importante ter uma unidade de saúde no CELS, por exemplo? É uma pergunta. Mas ele pergunta fora da pandemia, independente da pandemia, ou nesse momento específico da pandemia? Independente, para atender a população. Eu não sei, é uma boa discussão, um bom debate, né? Na Câmara Municipal, eu sou da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, porque eu sou professor de matemática. Então, os 8 anos eu fiz de tudo para cair na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, até porque, apesar o que a gente tenta mais priorizar no nosso mandato é a educação, certo? Tem um debate, às vezes, na Câmara Municipal, na comissão, que vários vereadores querem colocar especialistas da saúde na unidade escolar, não no CEL, na unidade geral, né, na unidade, no IMF, na IMEI, né, no SEI. A gente sempre é contra esse tipo de proposta. Por quê? Porque, por exemplo, às vezes eles falam assim, colocar um fisioterapeuta nas unidades. Assim, eu sou professor na escola, por exemplo, na minha MF, presidente Prudente de Moraes. Sabe quantas crianças se machucou na educação física? Em um ano todo, no meu ano letivo, que foi o último ano antes de ser vereador, nenhum. Então, você vai colocar um profissional lá, entendeu? Você vai ter um custo pagar um profissional lá, para praticamente ele não fazer praticamente nada o ano inteiro, né? Então, o que a gente briga bastante, né? O dinheiro da educação tem que ser para resolver ter investimentos na área da educação, porque se eles quiserem colocar esse profissional da saúde, com certeza eles vão querer tirar da pasta da educação. E a educação precisa de coisas prementes, urgentes, né? Para que a gente consiga ter uma educação de qualidade. O que a gente precisa? Diminuir o número de alunos em sala de aula ou o número de crianças nos agrupamentos do SEI. Né? Precisa diminuir. As pesquisas falam, não tem condição você ter 39, 35, 34 alunos em uma sala de aula pensando que o professor vai conseguir dar uma aula de qualidade. Você tem que ter, depende a turma, né? Se for de alfabetização, 20 crianças em uma sala de aula. Então, para isso, você tem que construir mais unidades, você tem que contratar mais profissionais e você tem que distribuir para ter menos alunos por unidade. A professora Lisete da USP, ela tem pesquisas prementes que a quantidade de aluno, o número de alunos em sala de aula, é diretamente proporcional à qualidade da educação. Não é? Então, se a gente quer uma educação de qualidade, a gente tem que fazer isso. A gente tem que pagar melhor os professores. Os professores, não só os professores, o pessoal do quadro de apoio, quem está na educação ganha 60% da média de todas as profissões. Então, por exemplo, o profissional de ensino médio da educação, que foi lá, fez o concurso de ensino médio. Se você for pegar na sociedade, quem ganha, a faixa salarial de cada um aí, que estão na faixa do ensino médio, somar e dividir, fazer uma média disso, você vai ver que o professor da educação ganha 60% dessa média. Do nível universitário também, você vai pegar todas as profissões e pegar uma média salarial e comparar com do professor, do educador, você vai ver que a educação, o professor também ganha 60% dessa média. Então, assim, se a gente fala que a educação é tão importante, você não tem como não valorizar o educador, o pessoal do quadro de apoio, o pessoal da gestão. Então tem que valorizar, e para valorizar é dinheiro, não tem jeito. Né? Você quer aumentar cada vez mais, inclusive, a qualidade dos educadores, não é pagando mal que você aumenta a qualidade, é pagando bem, porque a disputa para entrar naquela profissão é bem maior, já que o salário é bom. Né? E uma outra coisa que tem que fazer, porque as nossas universidades, principalmente as universidades particulares, né? E aí eu não culpo o aluno é uma vítima desse processo, né? Mas o MEC está abrindo e deixando universidades à torta ou à direita aí, sem uma boa qualidade. A pessoa vai lá e se forma, né? Mas às vezes ela não teve aquela formação inicial adequada, não é?
Então, assim, a prefeitura, o estado, o ente federado que for, ele tem que dar formação continuada para os professores, para que também consiga eles cada vez estarem bem melhor formados, conectados com a realidade da escola, para eles conseguirem dar uma boa aula. Então, a gente está ainda com problemas primários na educação, e aí a gente vai pegar dinheiro da educação, para pegar vários profissionais da saúde, colocar em uma unidade, e que, no nosso ponto de vista, se a UBS do seu bairro está bem equipada, com todos os profissionais, a criança se machucou, rapidinho se pega chama o SAMU, ou se for alguma coisa mais tranquila, dá para pegar o carro de qualquer professor ali, que todos eles são bem solícitos, e levar a criança numa UBS ou chamar a família dela para que se faça isso. Né? Então, se você está bem estruturada a saúde, você não precisa de pegar e transformar uma unidade escolar em uma UBS. Isso eu estou falando de uma unidade escolar. Agora, o CEL, como é uma outra questão, é um espaço grande e que, de repente, naquele bairro nem tem uma UBS, aí eu acho que é uma questão para se discutir. Né, que eu acho que eu não poderia, eu nem tenho uma opinião de pronto aqui para vocês, é bom, eu sempre falo assim, às vezes as pessoas hoje em dia, elas estão logo dando opinião, né? Porque as pessoas estão no Facebook dando opinião constantemente, tem hora que, para a gente dar uma opinião, a gente tem que pensar um pouco melhor, tem que estudar um pouco melhor para dar uma opinião mais sólida. Nas unidades, eu sou totalmente contra, isso a gente já estudou bastante, eu sou totalmente contra. Nos céus, como a gente não pensou nessa particularidade, isso pode ser viável, né? Mas eu gostaria de pensar um pouco mais sobre isso e consultar especialistas, tanto da saúde como da educação, para me formar um pensamento mais crítico a respeito disso. Legal. Mas vou pensar, eu estou anotando aqui, quem me conhece sabe que eu anoto aqui e vou atrás dessas pesquisas. Não vou aqui só, não tenho opinião e está tudo certo, não. Não esquece de chamar o Pedrão lá do gestor Céu Jaçanã, porque é ele que mandou a questão, hein? Albertão. Tá bom. Vamos lá, gente. Inclusive, se ele quiser entrar em contato com a gente para bater um papo no nosso mandato a respeito disso, o mandato está sempre aberto para a sociedade, né, independente de qualquer questão, tá? Ok. Fala, Benê, antes de eu falar. Pode falar. Então, uma pequena provocação aí para o vereador. A primeira-dama do Estado deu uma declaração essa semana, esses dias aí, falando que as pessoas moram na rua porque gostam de morar na rua, porque é agradável morar na rua, né? E ela falou que ela é contra da comida, da cobertor, porque afinal de contas o cara vai querer se acostumar a morar na rua, que é uma coisa muito confortável, né? Morar na rua é bom, segundo ela, né? E tem que acabar com essa mania. O que o senhor acha dessa declaração tão sensível da nossa primeira-dama? Bem, já teve aquele prefeito lá que disse que o comércio vai estar aberto, morra quem morrer, então... Isso. Já e tem aquele uma emenda, não. Não esquece aquele que falou também que pobre não tem hábito alimentar. Acho que é o mesmo que é governador hoje. Deixa pra lá. Vai lá, vereador. Outros que passaram que falou estupra, mas não mata. Pode estuprar, não pode matar. Né? Pois é. É um absurdo, né? Então, aí, para mim, é muito nítido isso. Isso mostra como as elites brasileiras enxergam a maioria da nossa sociedade e os pobres da nossa sociedade. Né? Exigir, né, que a pessoa está na rua, né, porque ela tem que ter uma responsabilidade, como se ela está na rua porque ela não tem responsabilidade, porque ela quer estar, é a mesma coisa que eu moro aqui atrás dessa parede aqui, 2 quarteirão, porque eu moro no Sapopemba, aonde está tendo mais mortes hoje na cidade de São Paulo por Covid. Aqui no meu território, 50% é favela. Eu não gosto de falar comunidade, não. 50% é favela. Se você olhar aqui para baixo, aqui, uns 2, 3 quarteirões é um córrego oratório. A quantidade de casa que tem ali, de barraco, de madeira, em volta do córrego, é alguma coisa assustador. E as pessoas não estão lá porque gostam. Não gostam de cheirar aquele cheiro, que infelizmente os nossos rios, né, são todos poluídos. Né? Mas assim, as pessoas não estão ali, as crianças não vão brincar dentro daquela água contaminada porque gosta, porque quer. As pessoas estão vivendo aonde as condições delas dá para viver. Né? E aí vem uma pessoa
que deveria ter um olhar humano, porque ela acaba gerenciando, a primeira-dama, vários projetos sociais do Estado. Então, assim, é esse tipo de pessoa, esse tipo de cabeça, né, que está gerenciando o projeto social. Mas, até para vocês saberem, eu acho que para vocês aqui vai ser de primeira mão para a Rádio Cantareira, para a Rádio Comunitária, na hora que eu vi aquele vídeo, hoje à tarde, eu já liguei, eu sou vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal, o Suplicy é o presidente, eu já liguei para o Suplicy, falei, Suplicy, eu já estou te avisando, eu vou fazer um pedido na Comissão de Direitos Humanos, a gente não pode, claro, convocar ela, porque ela não é do município, né? Ela está fazendo uma função no governo do Estado, mas a gente vai fazer uma carta convite convidando ela, né, para bem discutir na Câmara Municipal a política das pessoas em situação de rua, né? Porque não é possível que uma pessoa não tenha sensibilidade para as coisas. Aí o Suplicy falou assim, Toninho, eu estava com uma outra ideia, né? O Suplicy falou, de a gente convidar ela para visitar uns 2, 3 CTAs, né? Que é o Centro Temporário de Acolhimento das Pessoas em Situação de Rua, né? Aí eu falei, Suplicy, então vamos fazer uma coisa, vamos fazer logo um ofício, fazendo uma carta convite para ela vir debater com a gente, ao mesmo tempo ela já aproveita e já vamos já visitar essas unidades, para ela ver o debate no CTA, qualquer coisa, né? Para ela ver, entendeu? Conversar com as pessoas, ver que as pessoas têm N problemas, né? Problemas de drogadição. O famoso amassar barro. Isso, problema de bebida, né? E quem não é só o pessoal que em situação de rua tem, né? Porque eles perderam o vínculo familiar, né? Por N motivos, né? Aqui a gente ficou viúvo e se decepcionou na vida, não tinha filho, ou brigou com o filho, ficou desgostoso por alguma coisa. Então, assim, você vai ver a situação deles. Ali tem universitários, né? Que fez universitário, que fez graduação, que está lá. Então, os problemas são deles, não é? Então, é uma pessoa que não entende a realidade, infelizmente. Nesse particular, viu? Nesse particular, é até interessante citar que já tem vários estudos. Muita gente acha que as pessoas vão parar na rua por causa das drogas. E vários estudos já têm demonstrado que é exatamente ao contrário. As pessoas começam a usar drogas lá. Motivos, e depois, ali na rua, para aguentar aquela vida, você acaba... Eu acho bom só dar esse coisa para aproveitar. Mas Douglas, mas pensa bem. Agora que começou o inverno, né? Você está lá na rua, sem assistência nenhuma, mó friozão, um cobertor fino, o que você vai fazer? Gente, eu vou meter um goró na goela para me aguentar lá, entendeu? Eu vou beber, porque entendeu? Não tem condição você aguentar essa situação de frio aí, calamidade aí, e sem assistência. Eu vou fazer isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, eu vou beber todo dia. Então, a bebida e a drogadição, igual o Douglas falou, é uma consequência muito maior do que um ou outro caso. É mínimo as pessoas que já estão em estado de drogadição vai para a rua. A pessoa acaba... mas aí é um problema social, porque depois ele adquire o problema do alcoolismo e da drogadição. E aí é mais difícil. E aí você tem que trabalhar intersecretarias, várias secretarias, multissecretarias, para você conseguir. Então tem que ser a saúde, assistência social, a habitação, várias secretarias para dar conta daquilo. Né? E não simplesmente virar e falar assim, não, as pessoas... Ou seja, a última coisa é que é um caso de polícia, né? A última coisa é caso de polícia. Tanto é que quando a polícia vai lá para tirar os cobertores deles, né, o nosso mandato se posiciona frontalmente contra, né? Frontalmente contra, porque eles estão precisando de ajuda, eles estão precisando de política pública, e não de polícia ainda para ir lá e... Agora, é claro, já enviaram a mão aqui, eu acho que é o Alberto. Só mais para terminar, eu chego, porque alguns vereadores chegam assim para mim, falam assim, Toninho, mas todo esse pessoal aí, a cidade fica muito feia, a cidade fica muito imunda,
É claro que a gente não quer ver a cidade cheia de gente vagando na rua. Aí eu falo para ele assim, para o vereador, né? Eu não vou falar o nome porque ele não está aqui, não é o caso. Eu falo, você quer fazer o que com as pessoas? Vamos matar todo mundo? Então, vamos pegar 30 mil armas e vamos matar 30 mil pessoas? É isso que você está propondo? Né? Porque assim, se vocês não querem investir para política pública para essas pessoas se inserirem novamente, se inserirem na sociedade, né? E que fica feio mesmo. Isso eu sei que fica feio. Eu também não gosto de ver um monte de gente ali, né? Porque são seres humanos, né? Além de ficar feio, são seres que estão sofrendo numa situação ali, né? Então eu falo para ele, então o que a gente vai fazer? Né? Se não tem política pública, se você não quer deixar eles lá, vai deixar onde? Então vamos matar tudo? Né? É legal isso, né? Depois as pessoas falam que são cristãos. Isso que eu acho muito estranho, né? Desculpa o desabafo. Eu sou cristão, né? E para mim a primeira mensagem de Cristo é o amor. E as pessoas veem tudo menos o amor. Eu não entendo. Estão deixando de lado o amor. Exatamente, né? Não sei que Cristo que é esse que o pessoal fala. Pois bem. O Luizão tinha levantado a mão, aí eu vou pedir para ele falar e na sequência eu falo. Fala, Luizão. Não, é que gente, quando... eu sou professor, eu falo muito, pode me cortar, tá bem? Não tem problema não. Aqui o povo também fala pouco, então dá aquele pau. Vambora, Luizão. É que a hora que o Toninho falou sobre mata, mas não estupra, mas não mata. Eu tava lembrando que é uma situação interessante aqui, que eu desde 2016 venho trabalhando com o senador Bernie Sanders. Para quem não conhece, foi um dos candidatos à presidência dos Estados Unidos, e ele é um grande nome do movimento Lula Livre também. O que a gente vem fazendo durante esse período é tentar colocar o lado progressista dos democratas para ver se dessa vez a gente conseguia ganhar, e trabalhamos bastante com ele. Só que acontece que o pessoal que está no comando do Partido Democrata nos sabotou assim de verde e amarelo para todo quanto é canto, várias irregularidades, trocaram regras, e aí foi até o momento que agora já não dá mais. A gente chegou num ponto que não dá mais por causa da pandemia, teve que parar todo o nosso trabalho, e acabamos agora com o nosso grande amigo Biden como a esperança contra o Trump. E agora vieram com a proposta para a gente que o Trump é mais ou menos matar, e enquanto o Biden é o estupro, né? Então agora tem que escolher entre esse ou aquele. E aí eu estava pensando, que eu estou escutando muito que aí no Brasil vocês também estão tendo esse problema dessa frente ampla, que agora você vai ter que se juntar com certas pessoas que Deus me livre, ou mesmo uma frente de esquerda. E eu gostaria, assim, nessa próxima eleição agora, como é que fica? Como é que está essa situação de frente ampla, ou uma frente de esquerda, ou o que está acontecendo com isso? Olha, eu acho difícil. Talvez em algumas cidades possa ser que isso aconteça. Aqui em São Paulo, infelizmente, eu estou vendo com muita dificuldade, né? Porque, por exemplo, né, nós temos já várias candidaturas, né, no campo da esquerda, ou vamos falar assim, progressistas, vai. A gente tem, provavelmente, no pessoal, vai ter uma candidatura que vai ter prévias agora dia 17 e 18, o PT já escolheu o Gilmar Tato, o PSB vai vir com o Márcio França, apesar que eu não julgo o Márcio França um cara de esquerda, né? Eu acho que ele está com uma roupagem de esquerda. Ele foi vice do Alckmin por todo esse tempo, uma polícia violenta, uma série de coisas, que eu não vou detalhar aqui, mas queira ou não queira, ele pega votos dos progressistas, né? E a Marta Suplicy, que está ensaiando se ainda vai sair com uma candidatura própria ou se vai ser vice do Bruno Covas ou alguma coisa assim, né? Então, assim, para você ver, né, e assim, não dá para falar que a Marta Suplicy, por exemplo, não fez um governo muito razoável para a periferia. Só a questão, por exemplo, do bilhete único, né, a quem saiu beneficiado foi o povão. Então, se ela sai candidata, tem voto do povão. Mesmo se ela sair vice do Bruno, ela leva parte desses votos, não todos, né, porque o Bruno é um cara de centro-direita, mas ela leva um voto que o pessoal tem, mas a Marta do Céu, a Marta do bilhete único.
Então a gente está com uma fragmentação da esquerda muito grande aqui na cidade de São Paulo, né? A direita, ela sempre lança um monte de candidato, mas ela vai funilando ali, mais ou menos em 3, para ver qual dos 3 depois ela joga para o segundo turno. Meu medo, e aí eu sou muito sincero, né? Meu medo é que a gente possa ter um cenário na cidade de São Paulo de uma candidatura de centro-esquerda, de centro-direita e uma outra de direita ou ultradireita no segundo turno, né? Porque essa fragmentação da esquerda acaba ajudando, eu acho, muito a direita e outra direita. A fala que eu sinto, a fala de muitos é uma frente, uma frente, uma frente. Mas eu sinto que é muito mais para ficar bem na fita, como diz aí o pessoal, né? Nosso pessoal aqui da periferia também, ficar bem na fita, do que realmente ter esforços para que realmente essa frente aconteça. Eu estou falando no campo progressista. Agora sim, para derrotar o Bolsonaro, né? Então, uma oposição ao Bolsonaro, à ultradireita, aí sim, aí o pessoal está fazendo lives, né? Está se conversando, mas isso não quer dizer que essas conversas têm efetividade no campo eleitoral, né? No campo eleitoral está muito, muito dividido. Agora, para passar para a sociedade, para fazer live, que somos democratas e todo mundo, aí eu vejo até o Fernando Henrique, eu vejo vários outros setores aí fazendo lives, falando que vamos estar juntos. O falecido Fernando Henrique, né? Mas eu quero estar junto com alguns. Eu, pessoalmente, já estou a sua provocação. Eu quero estar junto com alguns, mas eu não quero estar junto com todo esse povo aí, não. Entendeu? A situação não está fácil para ninguém, né? Tá difícil a coisa. Para fazer live contra o Bolsonaro, eu topo. Vou lá, estou junto. Agora, assim, vamos estar junto em uma... Porque não é o problema do processo eleitoral. O problema é que estar junto, você tem que abrir mão de parte substancial do seu problema. E aí, vamos ser sinceros aqui, né? Acho que todo mundo aqui deve ser da periferia, né? Que nosso povo a gente já conhece na cara, né? Então, é o seguinte, gente. Para você melhorar a situação dos pobres, você tem um programa muito claro e um programa que a Luiz Erundina usava, que eu gostava, que era inversão de prioridades, ou seja, a periferia tem que ser prioridade. E depende com quem você está em uma eleição, você vai ter de abrir mão de programa, mão de coisas para que o outro lado também abra mão, né? E eu acho que isso nós já vivemos, né, do meu ponto de vista, deu certo até determinado limite, mas não passa daquele limite. E a periferia não tem condição, entendeu? Ou você tem investimentos massivos na periferia, não é para fazer a periferia ser boa, vamos ser honestos aqui, para melhorar um pouco a periferia. Para melhorar um pouco, tem que ter investimento massivo. E depois, não dá para fazer aliança, mesmo que o PSDB aqui é contra o Bolsonaro e a favor da democracia, se juntar a eles, porque eu sei como que eles vão operar, né? Você chega aqui, por exemplo, eu acho que aí em qualquer bairro da cidade de São Paulo está diferente, você vê as calçadas sendo reformadas, as calçadas na frente dos comércios. Aí você sai da avenida principal, vai para a Ribeira, para a Rambanceira da periferia perto do córrego, está tudo abandonado. Então, aonde passa muita gente, está muito bonitinho. Aí você sai do bonitinho, né, da via principal e anda para as vias laterais e vai andando no bairro, você percebe como está o bairro. Então, assim, esse tipo de política, entendeu? Não vai resolver os problemas da periferia, não vai resolver o problema da educação, porque a elite está lá com seus filhos pagando 8, 10 mil reais uma mensalidade escolar. Então, assim, você tem que inverter, tem que fazer investimento, igual eu falei, do que eu acho que tem que fazer na educação. Então, assim, né, para a elite, ela quer fazer isso? Não, ele está preocupado em fazer a ponte para escoar lá se o Ceasa vai ser agora na zona noroeste, então tem que fazer mais vias para não sei o que lá. Ele está preocupado com a produção, para escoamento, não está preocupado com mais nada, porque o mais nada é para o povo, e ela tem dinheiro para pagar Albert Einstein, uma boa escola e segurança para os seus filhos ou para sua família. Alberto está levantando a mão. Aproveitando esta situação da população, da periferia e tudo mais, tem uma pergunta aqui da professora Ana Lúcia, e aproveitando, vou fazer o gancho com o que ela está falando aqui, é o seguinte: pergunte ao vereador sobre a situação, o que você acha da volta às aulas que está prevista para setembro, né? E outra coisa que aí eu vou emendar junto, sobre o auxílio merenda, não sei bem se esse é o nome, que está sendo dado para os alunos,
da rede municipal. Eu tenho ouvido muitas reclamações, mas muitas reclamações mesmo, de que parece que quem está recebendo é só quem é beneficiário do Bolsa Família. Só que tem muitas mães que estão no desespero, porque hoje mesmo uma amiga minha, por exemplo, eu moro aqui próximo à Vila Brasilândia, tem um colégio aqui chamado Antônio Prudente, que estava tendo distribuição, só que assim, todo mundo desesperado, precisando de recursos, mas chegava lá, não tinha nada. Eles não estavam na lista porque não era beneficiário de programas sociais. Como você vê essas situações? Né, aproveitar também. Vocês todos têm que virar vereador, viu? Essa cidade seria outra. Bem, eu posso ser um assessor de alguém. Se você quiser me chamar depois, a gente conversa. Vou aproveitar também aqui a pergunta do Tião, de novo, da Brasilândia. Ele fala sobre a questão das crianças que não conseguem acompanhar a aula online, né? E se a prefeitura não podia, ele fala taxar, mas fazer alguma coisa, junto à Vivo, claro, para abrir esse sinal. E eu acho que tem uma pergunta da Silvia também, diretora de escola, né? A Silvia é educadora aqui da região, e ela também pergunta sobre isso, sobre a questão da... Porque a preocupação da Silvia é o seguinte, até que ponto essa ideia da educação à distância veio para ficar? Eu acho, é a minha opinião, educação à distância, falando em periferia, eu acho que é ficção, né? É completa ficção. Mas, de qualquer maneira, se fala de educação à distância, como é que fica exatamente esse problema das pessoas pobres que não têm acesso à internet, né? Se é possível abrir esse sinal para que as pessoas tenham acesso a essa modalidade de educação, né? Seria isso, mais ou menos. Bom, são muitas coisas, vamos ver, né? Bom, quanto à volta às aulas, para mim isso é um crime. Crime fazer voltar às aulas agora em setembro. Nós, inclusive, fizemos várias audiências com o secretário. Dia 7 agora, a Comissão de Educação está fazendo uma nova audiência pública às 13 horas, vai ser televisionada, as pessoas vão poder participar, porque é tudo online agora, para pressionar o secretário para não ter a volta às aulas. A gente tem, a Câmara Municipal aprovou, na Comissão de Educação, um comitê emergencial da crise da educação por conta da pandemia. Então, a gente está discutindo tudo, essa questão da alimentação, vale alimentação, e a questão também da abertura das escolas. Então, assim, quem compõe esse comitê? Praticamente todos os sindicatos ligados à educação, o NAI da USP, então a sociedade civil organizada também, que é ligada à educação, está nesse comitê, e os vereadores da Comissão de Educação, certo? E é unânime, sociedade civil, né, os sindicatos todos e os vereadores que estão lá do 7, sempre 4 estão frequentes lá, falar que não tem condição de abrir escola, só a Secretaria Municipal que acha que tem que abrir, eu não entendo isso. Se você for pegar os estudos, por exemplo, vou pegar 2 países, França e Itália, por exemplo. Se você for pegar, quando é que eles começaram a abrir a economia? E as escolas, principalmente. Você vai ver, coloca o mapa dos dias de contaminação, tanto da Itália e da França, uma em cima da outra, você vai ver que elas têm uma curva muito parecida, né? Quando ela chega aqui no pico, que é no máximo, ela começa a descer lentamente. E esses países foram abrir as escolas 60 dias depois do pico. Estou falando de Itália e de França, mas se você pegasse um outro também, que teve, a pandemia contaminou muita gente, igual esses países, igual o Brasil, a média está sendo abrir as escolas depois de 60 dias. Aqui nós não chegamos nem no pico. E o pessoal já está falando de abrir escola. Ou seja, né, o governo fala assim, nós estamos em um platô, né? Aí você vai pegar os especialistas, porque eu estou falando isso aqui, não é o Toninho Vespoli que está falando, o vereador, não. Eu escuto os especialistas porque eles estudaram sobre o assunto, certo? Eu sou professor de matemática, eu vou entender de álgebra, de contas e de outras coisas. Eu tenho que escutar os especialistas. Os especialistas estão falando assim, nós não chegamos num platô. O platô significa, né, eu fiz uma curva assim, né, aqui assim, o platô é uma linha mais ou menos reta, ou seja, uma pessoa infectada, ela infecta uma única pessoa no processo dela enquanto ela estiver infectada.
certo? Se você ficar 4, 5 semanas com uma pessoa infectada, só infectando uma, você chegou no platô. Nós não estamos no 1, nós estamos no 1,0.2, 1,0.3. Depois que abrir a economia, nós subimos mais um pouco. Então, nós não chegamos ainda num platô. A gente pode ter um repique de aumento novamente. E aí vem o governo Dória e o governo Bruno Covas falando de abrir as escolas. Isso é um absurdo. Nós já entramos no Ministério Público, já para o Ministério Público se posicionar, e nosso jurídico está estudando ações mesmo na justiça para a gente ter que fazer de tudo para barrar essa situação. E mais, gente, ó, o governo, desculpa a expressão, mas é isso mesmo, né? As coisas Vereador, rasgar. posso só... É porque tem a ver com a abertura, não precisa responder agora, mas só para ficar a pergunta do Formiga, a respeito do transporte escolar, né? Seu mandato tem tido uma proximidade. E depois, sobre transporte, o próprio Chicão quer que fale um pouco sobre o seu enfrentamento com a máfia dos transportes. Mas eu estou colocando essa pergunta agora, você estava falando da reabertura e envolve o transporte escolar, né? Isso. Então, mas assim, então é uma calamidade voltar às escolas agora. Com certeza, a gente aumentar essa curva, né? E mais ainda, o governo é tão despreparado, gente, que vocês lembram, por conta que eles estavam reabrindo aí os comércios, as coisas, a escola, infelizmente, é vista só como um direito da mãe, porque a mãe vai trabalhar onde deixar a criança. É um direito da mãe, mas muito mais do que um direito da mãe, é um direito da criança até a primeira infância ter uma escola pública gratuita de qualidade. Então, eles queriam começar, inclusive, pela educação infantil, para garantir o direito da mãe poder ir trabalhar. Gente, né, não sei se vocês já tiveram oportunidade de visitar o MEMEI, por exemplo. Eu sou DEMEP, dos maiorzinhos, mas como vereador estou visitando muito MEMEI. Não tem como segurar aquelas crianças, gente. Elas estão em contato cruzado entre elas o tempo todo. O nível de contaminação, todos os especialistas do mundo inteiro falam que a educação infantil tem que ser a última a abrir as suas portas das escolas. E aí, por conta da economia, os caras falam que vão abrir primeiro a educação infantil. E tantos especialistas e a gente na Câmara e todo mundo começar a bater, que agora eles falaram que a educação infantil vai ser por último. Mas precisou de uma pressão muito grande para cima do governo para que isso aconteça. Mas, assim, a gente está juntando vários vereadores e partidos diferentes. Aqui não é ideologia. Eu falo que o vírus não tem ideologia, certo? Mas de vários partidos diferentes para fazer uma pressão massiva para cima do governo. Esse caso dessa audiência pública, por exemplo, já é uma pressão dos vereadores da Comissão de Educação e da sociedade civil para cima do governo. Então, é isso que nós estamos fazendo, um enfrentamento. A gente não pode deixar nesse momento abrir as escolas de nenhum. Tem que proteger as crianças e as famílias dessas crianças e os servidores públicos, que, aliás, né, eu já falei aqui, estão morrendo muito servidor público. Da educação também, né? Não é só da saúde que está mais na linha de frente. Então, eu sou da educação, a gente recebe praticamente diariamente quase alguém da educação, o que é um absurdo, não precisava disso. Todos eles, tanto a gestão como o pessoal do quadro de apoio, podia estar trabalhando em teletrabalho, não tem necessidade das escolas ficarem abertas, as escolas praticamente não estão fazendo mais atendimento, né? Então, é um absurdo isso, né? E o auxílio alimentação vai na mesma linha, né? O governo fala assim, olha, mas o dinheiro que vem do governo federal para merenda não pode ser revertido para vale alimentação, tem que ser comprado merenda. Então, eles estão utilizando a parte do dinheiro da alimentação da merenda, que seria da prefeitura. O que o secretário fez? Ele fez um ofício pedindo a liberação para o Ministério da Educação para liberar o dinheiro do PENAI, que é esse programa da merenda, para comprar vale alimentação. Gente, nosso povo está passando fome na periferia, está entendendo? Aqui no nosso pedaço, eu não estou aguentando de tanto pedido que as pessoas literalmente estão passando fome. O secretário me faz um ofício para o Ministério mais de mês esperando uma resposta, ele tinha que pegar o avião e bater lá no Ministério, entendeu? Para liberar esses 50 e tantos milhões para comprar comida para nossas crianças, porque as crianças estão passando fome. E vocês falaram muito bem, gente, é um absurdo.
Nem todo mundo do Bolsa Família está ganhando. O discurso do governo é esse, mas a gente pegou dados de várias escolas, inclusive nós entramos no Tribunal de Contas do município, tive uma conversa pessoal com o presidente do João Antônio, porque a gente quer um estudo desse programa, porque os dados que a gente tem é que nem o pessoal que está no cadastro único e no Bolsa Família estão ganhando. O que já seria um absurdo, porque esse cadastro único e o Bolsa Família foi feito antes da pandemia. A pandemia mudou todo o extrato social. Um monte de gente que estava em escola particular foi para a escola pública. Gente que estava pagando plano de saúde não conseguiu pagar mais. A miserabilidade aumentou demais. Como ficam esses miseráveis que não estão cadastrados lá no Cade Único e para ganhar a Bolsa Família? Então, isso é uma responsabilidade. E a merenda é um direito para todas e todos os alunos. Todos e todas teriam de ganhar. Não adianta ficar asfaltando rua e recapeando, né? Eu moro aqui perto da Inhamelo, a Inhamelo toda recapeada, muito bonito, e o nosso povo passando fome, a calçada sendo refeita e o nosso povo passando fome, entendeu? Eu pegaria dinheiro que o prefeito pode fazer isso daí, o prefeito tem condição de pegar 2 bilhões que está para asfalto e recapeamento, pelo menos pegar 1 bilhão para comprar alimento para o povo. Ele fala assim, 200 mil cestas para a periferia passando fome não é nada. E quem viu o tamanho da cesta da prefeitura, a cesta da prefeitura dá por uma semana para uma família de 6, 7 pessoas. Então é uma brincadeira isso daí que estão fazendo, entendeu? É uma brincadeira. Desculpa falar isso, mas é uma brincadeira que estão fazendo com o povo. Eu não sei ainda como o povo não se revoltou, não foi para a rua fazer alguma coisa, porque estão brincando com a sociedade, né? Quanto o Tião... Mas falou... pergunta que o Formiga, que é uma liderança do transporte escolar, né? Então, o transporte escolar é uma outra coisa, né? Que a prefeitura fez um paliativo, mas ela fez um paliativo para quem é de transporte escolar gratuito, que transporta nossas crianças, né? Parte das nossas crianças, porque uma outra parte que não consegue estar no sistema, não consegue ganhar gratuitamente, paga o transportador escolar particular. O transportador particular, ele ficou sem nenhuma assistência. Agora, vê só, a família que pagava mensalmente a pessoa, né, o tio ou a tia, para transportar seu filho, perdeu o emprego. Ou mesmo se ele não perdeu o emprego, mas alguém da família perdeu. Então, toda a família perdeu renda. O que a família está fazendo com o transportador particular? Assim, ó, eu não vou pagar você, porque você não está transportando o meu filho. Não é isso que está acontecendo? A pessoa lá fica sem o benefício dos R$600, porque em 2018, que é um dos parâmetros, ele ganhava... O salário dele ganhava mais do que os R$28.800, mais ou menos, que você precisa do benefício. Então, ele ficou sem nenhuma assistência. Esse povo está largado pelo Estado. E aqui na prefeitura, o pessoal do gratuito, que é o TEG, isso com muita pressão, não foi fácil não, eles não tiveram metade do pagamento do contrato desses transportadores, o que é insuficiente. Por quê? Porque o transportador tem uma empregada, que é aquele auxiliar que está lá no transporte. Como que ele faz para pagar o empregado, entendeu? Se o dinheiro está vindo 50%. Então, assim, acontece várias questões que a prefeitura, no ponto de vista, não dá as condições necessárias das pessoas viverem. Isso é fato, né? E mais ainda, né? Só falar sobre transporte escolar é um caminho de coisas. Mas, assim, se você está operando transporte escolar, você não está com a tua, vamos dizer assim, vou falar em termos de transportador, né? Com toda a sua lotação, certo? Tem muito carro operando para poucas crianças serem transportadas. Então, o cara está com meio carro, um pouquinho mais que meio carro, entendeu? E a prefeitura está falando de retomar as aulas em rodízio, em 30%. Até agora ela não falou como que vai ficar a vida do transportador escolar, porque o cara tem exigência do carro ser mais novo, de uma série de questões. Então, você vai pegar a maioria dos tios e tias, eles estão pagando prestação dos seus veículos. Só que como que ele vai pagar a prestação se ele o transportador particular não está recebendo nada? Vai pagar como? Não está pagando nenhum aluguel, vai pagar a parcela do seu veículo. Não tem condição. E aí o governo federal
não faz nada, não baixa uma portaria, né, o Banco Central, obrigando os bancos a dilatarem o prazo. O que os bancos estão obrigando o transportador? Está chamando eles para eles refinanciar a dívida. Então, eles já estão pagando um juro dessa dívida, eles querem botar um outro juro em cima com o refinanciamento. Juro em cima de juro que é inconstitucional na nossa Constituição, você aplicar juro em cima de juro. Então, assim... infelizmente, gente, não tem governo. O pessoal faz o que quer, entendeu? E na ponta, o pobre que está aqui tem que pagar o preço de todas essas coisas. Então, é uma outra categoria que está numa situação assim lamentável. Se você entrar na casa de um transportador escolar particular, você infelizmente vai ver que o cara não está com a sua despensa totalmente vazia. O cara não tem o que comer, porque ele não tem condição de conseguir entrar no programa do governo para ganhar nem os 600 reais, que não dá para nada, mas nem os 600 reais, e o cara não recebe nada. Ele faz o que da vida? Entendeu? Pois é, vereador, deixa eu só implementar aqui sobre a pergunta do Benê sobre a internet nas escolas, para o pessoal da periferia, né? Que está muito complicado. E eu acho que não é só questão da internet. Eu vou um pouco a mais. Vai além. Quem tem tablet, quem tem celular para poder o aluno da periferia poder acessar as aulas. Nem muito além apenas de um ponto de internet. Mas como você vê essa situação também? Então, por isso que eu falei que é ficção, né? Essa ideia de educação à distância. É ficção se não pagar, né? Algumas empresas que estão desenvolvendo essas plataformas um dinheiro muito bom, né? Mas também tem essas coisas. Às vezes você já sabe que não vai dar certo, mas vamos fazer porque alguém está lucrando. Porque, ó, vê só, isso não é eu que falei. O próprio secretário falou isso nas emissoras de televisão aí, das grandes emissoras. Perguntaram para ele quantas crianças estão ficando sem atendimento, que não entram nas plataformas, que não têm acesso, porque não tem a internet, não tem... Ele falou 40%. Se o governo falar 40%, você pode deduzir que é muito mais que isso. Então, assim, mas ele admitir que 40%, como que eu faço um programa, um projeto, sendo que logo de cara, eu já estou falando que 40%, que geralmente são os mais pobres e mais vulneráveis, vão ser os mais prejudicados. Eu estou aumentando o abismo social na nossa sociedade. Então, essa questão que vocês falaram assim, o povo pobre da periferia, o povo negro, eu estou fazendo o povo pobre, o povo negro, criar um abismo social muito maior, só com essa política que o governo está fazendo. E não é só dar o celular ou a internet, que já é uma catástrofe que deu para ver. Se ele falar 40%, eu tenho certeza que é muito mais. Eu tenho perguntado para a Unidades quantas pessoas, né, crianças ou pais entram nessas plataformas. Algumas falam 20%, outros falam 30%. Nenhuma me falou mais que 40% até hoje. E olha que eu visitei, eu e a minha caravana de educação, que é mais 4 assessores de educação, em 5 nós visitamos 300 unidades escolares o ano passado. A gente tem muito contato. Então, não estou falando de uma escola ou outra escola. A gente pergunta para muitas escolas, não perguntamos para as 300, mas a gente pergunta para muita escola. E eu não vi uma escola falar que mais que 40% entrou nessas plataformas. Mas agora, isso aí... Pode falar, Luizão. Pode falar. Não, eu estava pensando, Tony, que isso aí é uma coisa que só pode ser resolvida mesmo com o pessoal votando em gente que está realmente querendo trabalhar pelo pessoal da periferia, né? Próxima eleição fica. Com certeza. E aí, ó, gente, esse é o problema, né? Você primeiro ter o acesso. Então, eu falei para vocês, moro aqui no Sapopemba, eu sei como é as casas aqui, certo? Como que fica a mãe que tem 4 filhos? Ela só tem o iPhone dela. iPhone não, né? Ela só tem o celular dela, né? Eu que sou vereador, nem eu tenho iPhone. Então, assim... É aquele celular baratinho que custou para pegar, né? Ainda. Isso, só que ela tem 3 filhos, só que ela tem que trabalhar. Às vezes o cara tem aquele celular para trabalhar, o cara é motoboy, ele precisa ir lá para estar no aplicativo. Então a criança vai estudar quando chegar em casa, o pai chegar em casa à noite, e depois a criança fica acordada, só que tem 3 filhos ou 4 filhos para fazer as atividades, ou ela tem que fazer um ou outro. Aí você vai ver a condição da casa, qual deles tem um quarto sozinho para poder se concentrar. Estudar não é só ter um aparelho, a internet, é você ter um lugar sossegado que você possa se concentrar.
Você não tem, porque a maioria das casas aqui, você tem 2, 3 pessoas que moram no mesmo quarto, que dormem no mesmo quarto. Qual que é o ambiente da casa para isso? Fora um outro detalhe que é importante, e aí eu vou falar até de mim, eu sou professor de matemática. E eu falo assim, geralmente costumo ser bom no que eu gosto, e eu sou, que eu sei que eu sou. Mas me fala de alguma coisa em inglês. Me fala em alguma coisa em língua portuguesa. Eu tinha a língua travada, eu odiava a língua portuguesa, porque todo mundo tirava um sarro da minha cara que eu sofria bullying, entendeu? Eu fugia de língua portuguesa, porque eu já me associava ao bullying, entendeu? E aí, assim, imagina eu mediar, porque eles tiraram o professor da plataforma como mediador, e praticamente, né, a plataforma e o familiar passa a ser o mediador do conhecimento, só que o pai, o avô, a avó, ela não tem aquelas condições de ser mediador do conhecimento. Então, mesmo para aqueles que estão na plataforma, você vai conversar com os alunos, é o que eu escuto, eu não estou aprendendo nada. Gente, eu não estou brincando. Tem que fazer uma pesquisa sobre isso, tá entendendo? Porque vai comprovar que isso foi um arraso total. Só foi dinheiro público jogado para grandes empresas desenvolverem plataformas e desenvolverem essas aulas. Só para terminar, olha, para vocês terem uma ideia, as cartilhas, que eram outro subsídio, né, que foram a plataforma, as crianças iam ter a parte da cartilha, o governo já está falando da segunda cartilha, tem boa parte das crianças que não receberam a primeira cartilha. Agora, se a pessoa não tem a plataforma e não tem a cartilha, o que ela está fazendo em casa? Nada, porque ela vai via plataforma, se ela não tiver a plataforma, acesso à plataforma, ela tem a cartilha. Só que ela não tem ninguém para ensinar nada a ela na cartilha, porque ela não tem a plataforma. Então, gente, é um escândalo. E para finalizar isso aí, para mim, sabe o que é isso? Isso é um programa eleitoreiro. Eleitoreiro para quando o prefeito for na Câmara, né, na telinha, e falar: São Paulo foi pioneiro, São Paulo conseguiu dar conta da educação na pandemia, São Paulo desenvolveu um programa onde nossas crianças não pararam, nossas crianças estavam estudando. O que vai ter de pai assumindo a criança nessa época da eleição, rapaz, não está escrito no papel. Não é não? Rapaz, nessa hora todo mundo foi. Não, aquele ali fui eu que fiz. Vai ser bem assim. Então, só que aí o povo tem que ir lá conversar com os pais e com as crianças para ver o que aconteceu de verdade com eles. Entendeu? Verdade. Gente, o papo tá muito bom. Eu só quero dar aqui uma ressaltada também, mandar um olá para quem está aqui acompanhando aqui nos comentários. Tem bastante gente aqui comentando. Luciana Santos, Débora Rodrigues, Otacílio Ribeiro, Jorge Formiga, o Will Ativista Periférico, Peterson Prates, Nicolas Migela, Alaide Cavalcante, Marcos Maffei, Marli Carvalho, entre outras pessoas que passaram aqui e estão assistindo a nossa live. Gente, nós vamos para uma última rodada de pergunta. Eu sei que a live está muito boa, mas também vai chegar uma hora que a gente precisa encerrar a live, né? Então, a gente tem que, não tem jeito, mas e fica o convite para um próximo momento a gente bater um papo novamente, vereador. E aí, que assunto com certeza não vai faltar, tá bom? Vamos para a última rodada. Douglas, você quer falar? Eu queria falar, já que estavam falando dessa questão eleitoreira, que é importante nesse momento, porque nós tivemos uma eleição aí que ela foi uma eleição recheada de fake news, né? Mas a gente está falando para a periferia, é bom que a periferia também se engaje, comece a conversar sobre eleição. A gente tem algum barulho. Eu não sei que barulho que é. Tem um barulho de algum lugar que a gente não sabe de onde que está vindo. Ah, é do vereador. Acho que é um carro passando na rua. Gente, live é assim mesmo, não tem problema não. Mas fala aí, Douglas, fica à vontade. Então, eu queria fazer uma pergunta, é o seguinte. Um dos problemas que a gente encontra em eleição, e você vê que a fake news não é uma coisa barata. A fake news, ela custa dinheiro, custa grana, precisa ter uma... E uma das coisas é que o Otacílio Ribeiro, que é um militante PCdoB, um líder comunitário
Peruche Casaverde, ele pergunta sobre o mandato coletivo. O que você acha do mandato coletivo? E se é um instrumento que a periferia pode usar para, pelo menos, concorrer com mais recursos contra essas grandes elites econômicas, políticas, né? Benê? Então, eu acho que a democracia... Está escutando? Estou escutando. Vamos fazer o seguinte, o vereador responde a do Douglas, depois vem o Benê faz a pergunta e por último o Luizão. Pode ser assim, galera? Aí a gente faz assim. Tá. Então vai lá, vereador, fique à vontade. Então, eu acho o seguinte, né? A nossa democracia está em xeque, né? Em vários motivos. Um, porque a outra direita quer exterminar ela, né? Mas uma outra coisa que, assim, eu sempre falo, né? Para a periferia nunca existiu democracia, né? Democracia existe em alguns bairros dessa cidade, embora que na periferia. Então a gente vê o policial chegar aqui nos barracos, meter o pé na porta sem mandato, né, de segurança nem nada, né? Então, assim, o que eu estou querendo falar assim, a parte da sociedade está questionando esse negócio, esse status quo. Eu acho que o Bolsonaro, né, teve o fake news, mas um dos elementos, né, teve vários elementos, mas um dos elementos que o Bolsonaro conseguiu passar para a sociedade, que ele era o antissistema, né? As pessoas olham esse sistema, o povo da periferia não é bom, né? O povo da periferia olha tudo, né? E está sabendo o jogo do Dória batendo no do Bolsonaro, isso, aquilo. Só que a periferia, ela trabalha na seguinte lógica: o que eu faço para comer hoje, o que eu faço para comer amanhã. E ela vai se movimentar conforme as suas necessidades, não é? Então, assim, e aí, assim, eu acho que eles olham e questionam bastante a nossa democracia, porque eles podem ter isso. Se isso é democracia, eu não estou gostando. A gente sabe que não é, mas se isso é democracia, eu não estou gostando. Eu acho que isso é muito forte na cabeça da periferia. Né? E é perigoso isso, inclusive, porque não só Bolsonaro, mas outras saídas mais à direita, no sentido mais autoritária, podem ser facilmente abraçadas, né? E facilmente abraçadas não porque o povo é bom, não é facilmente abraçada porque todo o sistema, né? Todo o sistema leva as pessoas a pensarem de uma forma. Certo? Então, os jornais escrevem coisas, a televisão fala coisas, né? A educação ela é amarrada ao ponto que o professor não pode discutir política. Então, assim, tudo é amarrado de um jeito para tudo continuar do jeito que é. Então, eu sempre falo, o povo nunca é culpado. O povo, ele é um produto, uma consequência de tudo esses mecanismos. Os mecanismos são muito fortes para amarrar o povo a ter determinado pensamento. Né? Você escuta, por exemplo, da Atena, o tempo todo lá, mostrando o bandido, matando, roubando, do jeito que eles falam. É claro que as pessoas vão falar que bandido bom é bandido morto, porque todo o sistema é feito para levar determinado pensamento que as pessoas pensem de toda forma, né? Então, eu vejo um pouco por aí. Muito bem. Benê, vai lá. O Valdir, que é o outro educador, ele pergunta o seguinte: como é que nós, da esquerda, vamos conseguir nos articular na eleição? Porque, afinal de contas, nós estamos aí isolados, enquanto que as igrejas, os Datenas da vida, de alguma forma estão fazendo a cabeça do povo, né? Como é que nós vamos poder organizar a nossa base? Como é que nós vamos poder nos organizar nesse processo eleitoral? E aí eu queria fazer mais uma pergunta. Eu pergunto para o senhor porque é do PSOL. Romero, né? E eu queria saber o seguinte: como é que o PSOL está se organizando aí para esse processo eleitoral que vai ter esse ano? É isso. Bom, eu acho que os partidos de esquerda, até porque é uma outra lógica, a gente também trava a luta social o tempo todo, né? Então, quem que estava lutando contra a reforma da Previdência? Os partidos de esquerda, né? Os progressistas. Quem que está? Os progressistas. Então, a gente tem que dar conta das lutas sociais diárias e também do processo eleitoral. Por conta disso, eu acho que as esquerdas se preparam muito mal para o processo eleitoral. Inclusive o partido que eu não estou exibindo ele, não. Eu acho que a gente pensa isso muito tarde, pensa articulações muito tarde,
pensa em possíveis candidatos que poderiam estar ingressando no partido com potencial do voto muito tarde, e aí quando a gente vai ver, a gente sai muito precário, ou com menos potencialidades que a gente poderia ter, né? Então, um pouco eu acho que os partidos de esquerda carecem mais de uma atenção no processo eleitoral. É que eu acho que, às vezes a gente fica com medo de levar o nome assim, de ser eleitoreiro e não tá conectado com a base. Agora, sim, até por conta disso mesmo, se você for olhar o período passado, né, a esquerda se desconectou da base, né, ficou mais no jogo da governabilidade, de uma série de coisas. Então, isso, inclusive, deu espaço para grupos se fortalecerem, né? E aí eu não quero falar assim, igreja evangélica ou isso, aquilo, porque existem igrejas evangélicas e pastores muito conscientes do seu papel, né? Eu nunca gosto de generalizar, né? Mas eu vou falar fundamentalistas. Então, os fundamentalistas acabam usando o povo para seus interesses próprios, né? Interesses próprios, porque é isso, é sempre o pastor ou o filho do pastor que é o vereador, o deputado, ou o candidato a prefeito, ou alguma coisa assim, né? Mas a gente também tem que ver uma coisa, né? E aí que eu quero chegar. A gente está nessa situação, os partidos esquerdos, eu acho que tem que pensar melhor essas coisas, mas eles, para ter essa força, eles tiveram um processo. Eu vim da pessoa da teologia da libertação, pessoal perto das comunidades eclesiais de base. Foi anos e anos para quebrar a força das comunidades eclesiais de base. E nessa época que começou a quebrar as comunidades eclesiais de base, né, o Vaticano, os Estados Unidos investiu em muita igreja pentecostal aqui no Brasil na década de 80 e colocando cada vez a teologia da prosperidade acima de qualquer coisa. Tanto é que você vai conversar com muitos deles, fala assim, mas você não acha esse abismo social justo, né? Você não acha assim, um pastor ter milhões e o povo não ter nada? Eles falam assim, não, mas se o pastor tem muito dinheiro, é porque Deus está abençoando ele. Deus vai abençoar ele cada vez para ele ter mais, porque se você tem a bênção de Deus, é porque você está acumulando, você está tendo riquezas. Porque a teologia da prosperidade. Então, a teologia da prosperidade está nesse auge que nós estamos sentindo hoje, mas isso começou lá atrás. Começou da década que eu me lembro, mais forte, em 80. Então, não sei se já começou aqui na década de 70, né? Eu não sou estudioso sobre o assunto. Eu estou falando de vivência minha enquanto uma pessoa cristã. Na década de 80 mesmo. Década de 80. Década de 80 mesmo, a década de 80. Que eu me lembro foi isso, década de 80 aqui, né, que eu me lembro. Então, assim, agora a nossa reconfiguração da esquerda, né, a nossa reorganização e a nossa relação de novo com as massas, também eu acredito que não vai ser, nós não estamos no zero, porque nós já temos muita experiência, né? Mas também nós não estamos no auge que nós estávamos, então a gente vai ter que ter uma reconfiguração e uma reorganização, que também isso não vai acontecer de um dia para o outro, né? Eu acho que é um período um pouco mais longo, mas a gente vai se reorganizar com certeza, porque o povo não é bobo. Né? Mesmo que as redes de televisão minta, jornal minta, e as coisas são amarradas, as pessoas têm uma coisa premente que é a fome e tudo mais que as pessoas estão passando, o desemprego, uma série de coisas. Você não consegue enganar as pessoas por muito tempo, né? Uma grande quantidade de pessoas. Então, com certeza, não vou falar a denominação da igreja também, mas eu aqui do meu lado tenho uma igreja enorme aqui do lado da minha casa. Eu fico escutando aqui eles falando, né? Então, assim, não adianta falar que basta rezar que o emprego vai vir. O emprego não vai vir. Então, a pessoa vai escutar isso uma vez, 3 meses, 1 ano, 2 anos. Né? Uma hora a pessoa vai perceber que tem uma coisa de errado. Estou aqui fazendo tudo certinho e o emprego não vem. Então, uma hora, essas coisas têm um limite também. Né? Agora, dá como o campo progressista vai conseguir se organizar. E eu quero até ressaltar, eu estou falando isso em todas as denominações. Eu acho que tem denominações cristãs evangélicas muito sérias e que fazem um trabalho muito bom para a sociedade. Pois bem. O Luizão vai fazer a última pergunta dele. Depois eu vou encerrar com uma pergunta do Moreirão, que é coordenador do Conselho Participativo. Não, eu não vou fazer minha pergunta, vou deixar. Aqui.
Vou deixar, Oi? Alberto, Peraí, você tá com faz a quanto por pergunta. cento? 1%. 1%. Vixe, vai acabar a bateria. Deixa, ô, Alberto, faz você a pergunta. A única coisa que eu ia falar um negócio sobre Palmeiras, mas vou deixar isso para lá. Depois eu Deixar falo. quieto. É. Ô, vereador, se caso der tempo... Não tem mundial. Né? Vereador? Xiii, acabou a bateria dele. Eita. Acabou a bateria, já acabou. Mas então vamos falar mal dele pelas costas dele? Não, que é isso? Que é Palmeiras. Vereador, se você estiver ouvindo, volta pelo mesmo link, pelo menos para a gente fazer as considerações finais, então. Não, a gente fica falando mal dele pelas costas aqui. O que vocês acham? Ô, Alberto. Diga, Douglas. Vamos falar mal do vereador pelas costas? Não, eu não sei se tem que falar mal. Eu só sei o seguinte, gente, ó, nós já estamos chegando a 1h25 de live. Eu só quero agradecer muito. Eu quero agradecer. Né? Eu quero agradecer muito aqui a participação de todos. Eu já sou um conhecido da rádio aqui, já tem quase 10 anos, e essa galera aqui que está aqui junto comigo, está aqui na rádio vai fazer 2 meses. Eu acho que é isso, né, pessoal? 2 meses. 2 meses que está aqui na rádio. 2 meses participando, mas escutando há um bom tempo já. Exatamente, vocês produzem o programa semanalmente, por enquanto, por causa da pandemia, a gente não consegue fazer o ao vivo, apesar que a tendência no futuro é isso, né? Então, gente, eu só quero agradecer demais a participação. A gente só está tentando ver se o Toninho volta. Alguém quer... Vamos fazer o seguinte, vocês querem fazer as considerações finais? Vamos começar pelo Luizão, quer falar alguma coisa? Sobre o que você achou da live de hoje? Olha, eu achei fantástico o trabalho que vocês fizeram aí da Rádio Cantareira, colocar isso todo mundo junto, organizar, que eu sei que é difícil pra caramba o trabalho dos bastidores que vocês fizeram. E o Toninho também, ele fez respondeu pelo menos claramente as perguntas que eu fiz. Eu gostei, e eu acho que é muito importante esse tipo do vereador vir a público e responder as perguntas da comunidade. Ah, beleza. E enquanto isso, ó quem chegou aqui, ó. Ó quem chegou. Gente, desculpa, eu não tinha visto, estava 1%, eu fui rapidinho pegar lá a bateria. Não, tudo bem, sem problema. Mal de você, não tem problema não. Estavam falando que você é corintiano roxo, é isso mesmo? Não, sou palmeirense, mas adoro a democracia corintiana. Então aí estamos juntos, vereador. Deixa eu falar então sobre, rapidamente, vereador, o Moreirão, coordenador do Conselho Participativo, ele pergunta sobre testagem em massa. É uma coisa que está faltando em São Paulo. Não só testa um grupo de profissionais, testa outro, mas o povão mesmo está de fora. O que você pode falar um pouco sobre isso? Então, eu acho que isso é consequência da emenda constitucional 95, que limitou as verbas da saúde como de outras áreas, né? Isso tem consequência, né? Por que você acha que o Brasil não está fazendo investimentos massivos na saúde Brasil afora? Tem cidades já que as pessoas estão morrendo sem atendimento. Por conta que é isso, né? Congelou a verba da saúde e agora nós estamos pagando o preço por isso. Né? Não é à toa que, por exemplo, o governo federal, quando saiu a história do comprimido lá, cloroquina? Cloroquina, cloroquina. O Bolsonaro já mandou fazer milhões de comprimido. Né? Tem comprimido para 10 anos de uso. Isso. Só que agora comprovou que não tem eficácia. Mas assim, por quê? Porque tinha de achar um remédio, um jeito fácil de tratar uma coisa que é muito complexa. Porque como você não tem quase dinheiro hoje no Ministério da Saúde, então você tem que arrumar uma resposta fácil. Só que não existe resposta fácil para isso. E agora foi mais um desperdício de dinheiro. Então agora a gente vai pagar um preço por isso. Infelizmente, né, quando a gente começou a bater um papo, eu conversei com o Douglas a respeito disso, a gente vai ver, infelizmente, Brasil afora, várias pessoas morrer sem atendimento, né? Porque não tem leito para essas pessoas, sem cidade interior, que a pessoa vai ter que andar de carros, de ambulância, 6, 7, 8, 10 horas para chegar no hospital, a pessoa não aguenta, vão morrer porque sem atendimento.
E a questão da testagem em massa também é consequência disso. Né? O governo está comprando agora para os servidores públicos, mesmo para os servidores públicos, gente, que estão na linha de frente, não é para todos, hein? Foi uma batalha para se comprar, porque é isso, agora falta dinheiro para investir na política pública, né? Tá certo, então, vereadora, nós queremos agradecer muito a sua participação aqui conosco, ter aguentado essa galera aqui por 1h30, né? Quero agradecer também ao Ivan, que a gente fez a conversa aí também, mandar um abraço. Você pode deixar um recado final aqui? Fique à vontade, Toninho. Bom, mas antes eu queria... Fala, Douglas. Eu queria dizer o seguinte, que o pessoal do Perialto, lá que tem uma escadaria enorme lá, tá te esperando amanhã lá, viu? E eles estão na live aqui, quer saber se você vai. Amanhã eu vou estar lá na Zona Norte o dia inteiro, andando lá nos bairros da Zona Norte, pode esperar. Então, assim, primeiro agradecer vocês aí pelo convite, eu acho isso importante, né, chamar várias pessoas de matrizes ideológicas para estar conversando, né? Infelizmente, os grandes meios de comunicação não fazem isso, não são democráticos, né? Sempre são as mesmas tem espaços democráticos, igual vocês proporcionam para bater um papo, eu acho que é muito importante, então agradecer aí, né, todos vocês, toda a equipe e também aí todos os ouvintes aí da Rádio Comunitária Cantareira, né? E falar que, assim, apesar dos pesares, né, a gente tem que ter, eu falo sempre assim, eles fazem de tudo para tirar a esperança do nosso povo da periferia. Eles fazem de tudo, né? Comprar máscara 3,80, roubando agora que a gente entrou na justiça, conseguiu barrar uma compra de quase 1 milhão de máscara 3,80, máscara que custa 60 centavos. Quer dizer, os caras ainda vão lá e querem roubar em cima da desgraça do povo, né? Mas, assim, a gente vai sair dessa, né? É só a gente se unir, né? É só a gente se unir e dar poder ao povo, né? Quando eu falei que as pessoas estão cansadas desse regime democrático, esse negócio também de só eleger pessoas e as pessoas ficavam votando coisas, não, tem que ter mecanismo que os povos possam exercer sua democracia direta, né? Porque eu sempre falo, se eu quiser dar um passa-moleque agora nos meus eleitores e fazer qualquer conchavo, eu vou fazer. Esse modelo de democracia para a gente é muito pouco. É importante ela, né? A gente não pode perder, mas ainda é muito pouco. A gente quer mais. A gente precisa dar poder direto para as pessoas decidirem a questão do orçamento, né? Então, várias questões na cidade que dá para fazer isso. E ter controle social. Eu lembro na época da Luiz Erundina, só para terminar, que uma das coisas mais bonitas era ver o povo fazer curso, como que ia verificar um contrato do asfaltamento, o povo já com o engenheiro lá furando e vendo o centímetro, o asfalto, o centímetro de pedra para ver se a empreiteira não colocou menos. Então, o povo tem condição de ser fiscal das obras públicas, então a gente tem que ter controle social, né? Porque sem isso não adianta, infelizmente as pessoas são compráveis, né? Você pode contratar um monte de pessoa e essas pessoas ser compráveis. Agora o povo não, a pessoa que mora na sua casa, ela quer o asfalto bem feito, então se ela tiver curso para ela fiscalizar, ela vai fiscalizar direito, então a gente tem que dar poder ao povo. Esse é o recado que eu queria deixar para vocês. Muito bem, queremos agradecer a sua audiência aqui, galera, você que está assistindo aqui pela nossa página do Facebook, né? E lembrando, o programa Super Bate-Papo toda quarta-feira às 8 da noite em nossa emissora 87.5 e na web radiocantareira.org. Um grande abraço, pessoal. Falou, Luizão. Falou, Douglas. Tchau, vereador. Valeu. Tchau. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado. Um abraço.